Olá, mais um encontro fraterno, hoje do 108º encontro, com o tema O Ano Começa em Mim. Então, para nós começarmos, e para sentirmos mais à vontade, mais sintonizado com o plano espiritual, com Jesus, com Deus, nosso Criador, eu vou pedir aqui para o Gustavo, nós estamos com saudade do Gustavo, né, não pôde estar conosco nos últimos encontros. Ele pode fazer a prece para nós? Pode ser, Gustavo? Oi, claro que sim. Saudade também, mas os corre-corre da vida e outros compromissos importantes também, com família e com trabalho, né? Mas vontade de estar junto aqui de vocês nesse começo de ano, e vamos orar juntos, pedindo o amparo, pedindo o acolhimento da espiritualidade superior, que observe e conduz os passos de cada um de nós, que nos conecta, que nos aproxima, que nos direciona. E como estamos no começo de um novo tempo, de um novo ciclo, pelo menos assim a gente interpreta, que esse tempo seja regido por esses amigos que nos amparam tanto, e sobretudo pelo nosso Mestre Jesus, que Ele nos permita servir nos locais onde se faça necessária a nossa presença, onde nós possamos levar, mesmo com muita limitação, os seus ensinamentos, a sua palavra, a sua energia, e que essa energia do Cristo nos contagie e abençoe o nosso ano. Abençoe o trabalho aí da Rosana, nessas reuniões semanais, abençoe a vida de cada um de nós que se conecta a essas possibilidades, a esses momentos, a esses tempos que são sagrados na nossa vida e que nos fazem seguir em frente. Então, que o Cristo abençoe a noite de hoje e inspire a todos. Que assim seja. Que assim seja. Para quem está chegando agora, nosso boa noite. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa rede de amor fraternal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, vai ser uma roda de conversa. Não é? Quando inicia o ano, a gente sempre tem assim, alguns propósitos, né? A gente pensa no que a gente gostaria de realizar, pensa alguma coisa diferente. E hoje pela manhã, eu conversei com algumas pessoas aqui do grupo, perguntando sobre isso. Se tem algum objetivo diferente que gostaria. Foi muito legal as respostas que vieram. Então, nós vamos começar aqui com a Luciana Banhara, né, Lu? Você conte para o grupo, porque eu não quero ficar só para mim, né? Vamos compartilhar. Afinal de contas, a gente é uma família. Gente, boa noite para todo mundo, né? Os que eu ainda não vi. Conversei com a Rosana, eu falei que dava até para a gente começar a escrever bastante quando a gente pensa em começo de ano. Na verdade, né, gente, eu depois fiquei pensando, o ano é uma data, mas acho que é sempre a vida, ela sempre nos traz oportunidades de mudança. E eu acho que é o que a gente tem que buscar. Mas existe aquela história, né? Comecei o ano, tudo de novo, então vou buscar. Para ser bem objetiva, o que eu quero para mim neste ciclo que começa, né? Eu falo que parece que a idade vai começando a pesar um pouquinho também. Não peso de estar mal, não, mas assim, nossa, a vida está passando, né? E como a gente precisa correr atrás de tudo isso. É revisitar alguns hábitos, revisitar algumas atitudes que precisam ser mudadas. Para quê? Para que a qualidade, a minha, no caso, né? A minha qualidade de vida, ela seja diferente. Então, que eu continue, sim, com a minha busca espiritual, com a minha busca profissional, com a minha busca familiar, porém, prestando mais atenção, sem cobrar demais de mim mesmo, porque acho que a gente precisa desse ócio criativo, porque através dele eu acredito que eu consiga trazer coisas. Então, o que eu busco? Para mim,
daí, consequentemente, vou trazer para a minha família, para as pessoas que me envolvem, é uma qualidade de vida melhor, não que a minha seja ruim, mas sem aquela expectativa no outro, sem aquela expectativa de que, nossa, pode ser. Não, o dia ele é rico, o dia acontece muita coisa. Então, que aquele dia seja muito bem vivido. Como diz Cortella, né? Adicionar vida aos dias, não dias à vida. Então, que a vida ela seja muito, muito rica, os dias sejam muito ricos. É isso que eu quero buscar para mim. Resumir, Rosana. Obrigada, Luciana. Obrigada mesmo. E a Ana Sueli, vamos continuar em Caçapava, tá, gente? A Luciana é de Caçapava, a Ana Sueli também. Nós vamos ficar aqui em Caçapava por enquanto. Tem que abrir o microfone, Ana Sueli, por favor. Pronto. Então, quando a Rosana me perguntou o que eu desejava, e realmente, quando o ano começa, parece que vem muita coisa na cabeça da gente. Mas o que eu desejo mesmo é realizar, conseguir realizar aquilo que eu desejo. Porque eu tenho essa dificuldade, eu até sei o que eu quero, mas eu não... É como se eu não fosse até o final. Então, o que eu desejo é isso, é ter coragem para ir até o final e conseguir realmente aquilo que eu quero. Ah, é coragem? Você tinha me falado outra coisa. Acho que tem duas coisas. Você quer que eu fale o que eu falei? Opa! Eu quero me sentir igual a vocês, porque do Guilherme e Gustavo, tudo que elas falaram, eu falei, gente, é tudo que eu preciso também. Não, eu vou falar então, Rosana, mas depois você fale também. Uma das principais coisas que eu desejo muito é emagrecer. Aí. Mas também ela deseja comer, né? Sem deixar de comer tudo também. Bacana, obrigada, viu? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar em Caçapava. Acho que a Mônica Bueno. Mônica Bueno, você está aí? Tô aqui. Minha querida, e você? Conte para nós. Nós estamos tudo em Caçapava, tá, gente? Dá até para fazer um clube aqui, a gente no WhatsApp, falar, você está emagrecendo? E aí, você está desapegando? E aí, você está, né? Fala aí, Mônica. O que eu desejo é manter minha saúde, né? Que a gente busca isso o tempo todo. A gente fica o tempo todo atrás do trabalho, fazendo todas as outras coisas, a gente acaba deixando a saúde de lado. Eu acho que eu preciso focar esse ano mais nisso, na minha saúde, que eu tenho que pensar mais. Emocional, física, e aí tá ligado, né? O emagrecer com a saúde, né? Então tá ligado a isso, né? E a gente sempre deixa depois, né? Somente porque eu quando falei não é para você, né? Falei, dá até vontade, assim, de fazer algo, alguma atividade física, mas de repente passa a vontade, né? Aí não acaba fazendo. Então, a vontade, né? Emmanuel fala muito disso, né? Sobre a vontade. Ai, que ótimo, Mônica. Obrigada, viu? A Juliana, vamos Taubaté agora. Que a Juliana também está indo por esse caminho, né, Ju? Abre aí o microfone, por favor. Está nos ouvindo? Então, ela tá se organizando. Enquanto ela se organiza, deixa eu chamar a outra, então. A Eliane de Franca. A mãe da Aninha. Eliane? Oi, Rosana. Boa noite. Oi, boa noite. Conte para o povo o que você respondeu para nós hoje. Que você praticamente não concordou com a minha resposta. Não sei, não concordei. Conte então, mais ainda, eles são curiosos agora, porque eu não... eu não concordei mesmo. E todo mundo aqui acho que não vai concordar. Ai, gente, é porque você fala tão bem de mim, mas eu não me vi assim, que eu sou bem, tipo assim, eu acho que assim, que eu superei não, eu soube lidar, né, com essa situação que aconteceu na minha vida. Mas assim, para esse começo de ano que eu te respondi que eu preciso me apegar mais, assim, reforma íntima, mais, tipo assim, oração, sabe, que eu senti que eu deixei um pouco a desejar e eu preciso, assim,
ficar mais firme com isso. Isso que eu quero melhorar, que eu escolhi pra mim, assim, sabe, que eu acho que vai me ajudar bem mais. Ela colocou que ela precisava trabalhar a fé dela. E o que a gente É, vê é um exemplo de fé para nós, né? De inspiração, de persistência, e sempre muito caladinha, e passando é. pelas dores, trabalhando as dores, e é isso aí, é muito exemplo para nós, viu? É, eu assim, eu sou uma pessoa assim, eu tenho minhas dores, né, minhas tristezas, mas eu não sou assim de compartilhar, ficar demonstrando para outras pessoas, eu não acho isso necessário. Então eu vou assim, é comigo mesmo, eu vou ali internamente trabalhando isso comigo, sabe. Obrigada, Eliane. E sempre De nada. lembrando, né, a dor, ela é subjetiva, e cada um tem uma forma de expressar, né? Uns são mais falantes, outros não são, e é assim, essa é a beleza da vida, né? Agora vamos para Guará. Samuel, o que o Samuel respondeu hoje para mim? Você não tem o texto aí? Eles querem ouvir da sua Eu, voz. eu não posso ler porque tá no celular e eu estou usando aqui o celular, mas eu me Você foi na lembrei o que linha da Eliane, você foi na linha da foi. Eliane. Foi. Eu falei o que é a verdade. Eu não tenho desejos novos. O ano virou, eu na virada pensei o que eu queria fazer. Não, isso eu não tenho, eu acho que eu nunca tive. Eu tenho uma coisa que é muito pior. Os meus desejos de longa data, que eu não consegui alcançar, eles não são dispensados ou apagados à medida que o ano vira, eles se acumulam. Eu usei uma mesma agenda por quase 20 anos. Essa agenda que tinha de coisa registrada, sorte é que tomou tanto banho de café e de chuva que eu tive que renovar e acho que cheguei a apagar alguns. Então, eu tenho uma montanha de coisas que eu desejei, que eu queria fazer, que me oprimem dia e noite. A um certo ponto chegou, eu acredito, a me causar doença, a virar doença. Foi aí que a coisa apertou e eu comecei a procurar explicação e procurar saída, solução. E fiz um contato mais íntimo, mais estreito com a espiritualidade. Foi aí que eu passei a estudar o espiritismo, me matriculei nas escolas de Rosana, do Luiz Gustavo, do Guilherme, várias escolas. E tenho de lá para cá sendo um aluno teimoso, porque eu me pergunto hoje claramente, se eu tivesse alcançado, realizado todos aqueles desejos que eu tive, aquelas vontades, será que eu teria alcançado a paz interior? Todos os meus desejos estavam ligados a realizações do mundo físico, do mundo material, do nosso dia a dia. Então, é provável, eu quero crer, que, sendo a demanda para a paz espiritual uma coisa interna e não ligada à matéria, que eu tivesse alcançado tudo ou quase tudo e tivesse continuado com aquele frenesi, aquela agitação interna que num grau que não faz bem. Então, se eu pudesse colocar como um desejo, mas aí não teria sido essa passagem de ano, já foi desde que eu percebi que estava ficando doente com minha autocobrança, né? Seria chegar a um estado de paz interna, ou de fé, que eu acho que eu coloquei assim para a rua, quando eu escrevi. Era a paz, eu botei barra fé, porque, em minha opinião, tem muito a ver uma com a outra. Quando a gente tem uma fé que a gente conseguiu cultivar e chegar a uma fé que, no cristianismo, no espiritismo, muito forte, a paz é uma consequência. Então, eu botei paz, mas no fundo, antes da paz, é a fé, é a certeza no futuro, é não temer o futuro, porque a gente tem uma fé. E isso nos dá paz, nos dá segurança, nos dá tranquilidade. E nós vamos deixar de correr atrás de objetivos que parece que vai nos fazer, em definitivo, felizes. E a gente sabe que não é verdade. É isso.
Obrigada, Samuel. Muito bom. Bom, já que nós estamos em Guará, nós vamos dar um cheguinho, vamos chegar lá em Cachoeira Paulista. A Fátima, conte para nós. Boa noite a todos. Então, quando a Rosana fez essa pergunta, eu fiz uma viagem, retrocedi aqui na minha mente, e é o seguinte, eu trabalhei muito tempo na área da saúde, né? Na Santa Casa de Cachoeira, eu trabalhei 23 anos. Aí, quando eu saí, fui trabalhar com a pediatra, a doutora Adriana Lombardi. Trabalhei 9 anos com ela. E eu aposentei em 2021 e continuei com ela. E quando foi no começo desse ano, eu parei de vez de trabalhar. E eu acho que isso mexeu um pouco comigo, né? Que aí eu comecei a ficar em casa, porque a doutora Adriana, ela tinha assim, de 15 em 15 dias, aos sábados, ela atendia as crianças carentes. E eu trabalhava com ela como voluntária. A gente ia para o consultório, eu ajudava, tudo. E eu tinha trabalho voluntário. Eu sempre ia para o Bom Jesus, que é um bairro de Silveiras, não sei quem conhece Silveiras, tem o bairro dos Macacos e tem o bairro do Bom Jesus, que é meu filho sempre morou lá, então eu tenho meus netos lá. E lá também eu fazia um trabalho legal com as crianças, chegava lá, as crianças já gostam de mim, a vovó chegou, aí vamos fazer piquenique, eu levava. Então eu tinha assim, uma vida meio que bem atribulada. Aí o que aconteceu? Eu parei de trabalhar, isso mexeu comigo, eu fiquei um pouco parada, comecei a me sentir assim, preguiçosa, vamos dizer, comecei a acordar mais tarde, e eu comecei a ficar aborrecida, eu comecei a me sentir muito cansada, e isso afetou minha saúde. Eu comecei a ficar meio quase deprimida, ficar meio triste, aí vem aquelas lembranças tristes que a gente está querendo. Eu sei que mexeu, me abalou bastante. Eu fazia atividade física, que eu participo aqui do CAASE, não sei se na cidade vocês têm, né? Que é o Centro de Atenção à Pessoa Idosa. Lá tem atividade física, lá tem artesanato. Eu era muito ativa lá, que eu aposentei, comecei a ir para lá. Mas eu comecei a perder o gosto disso também. Aí eu acordava e falava assim, é 8 horas, lá é 9, vou dormir mais um pouquinho. Acabava. Aí minha filha, mãe, você não vai para casa? Não vou, hoje eu não estou bem. Aí eu comecei a me sentir muito assim, parei com tudo, parei. Aí quando foi, e esse ano eu tive a benção de ter um bisneto, hoje ele está com 5 meses. Aí quando foi no Natal, a minha neta postou o primeiro Natal do nosso pequeno. Aí eu olhei aquilo, me emocionei, falei assim, poxa, por que que eu tô indo por esse lado? Eu tenho tantas bênçãos na minha vida. Aí eu comecei a refletir, falei, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou cuidar da minha saúde, que isso afeta muito. Eu fui fazer esse exame, alterou o exame, colesterol, altera tudo, né? Porque tudo somatiza no corpo, a gente sabe disso. Aí eu falei, bom, agora eu vou cuidar da minha saúde, vou voltar nas atividades físicas, vou procurar um serviço voluntário de novo e vou trabalhar pelo outro. Porque aí eu lembrei do Chico, né? Você quer se curar? Ajude o outro, ajude a cura do outro. Então essa é a minha meta para esse ano. Porque sem saúde também a gente não consegue fazer nada, né? Então eu vou cuidar da minha saúde, voltar nas atividades, que é a minha maneira de agradecer a Deus, ao universo, a Jesus, a todas as bênçãos que eu tenho na minha vida, que a gente sempre tem muitas bênçãos. Tem perdas, tive minha perda, né? Mas é uma bênção tão grande olhar para o meu neto e ver aquele sorriso, que eu olho para ele e falo, vem com a Bisa, ele já abre os bracinhos assim. Então eu tenho que viver e tenho que viver bem. Então é isso que a minha meta é essa, viver bem para poder cuidar de alguém Então, que precisa. bem-vindo 2026, né, Fátima? É isso aí. Bem-vindo. Ai, que bom. E falando de saúde, nós vamos um pouquinho lá agora, de Cachoeira Paulista, vamos pegar o avião, tá, gente? Nós vamos lá para Portugal. A Mônica Cerqueira. Isso. Como ela falou de saúde, lembrei de você. Isso, boa noite. Quando eu fiz o contato, a Rosana falou comigo hoje, perguntando quais eram as minhas metas, eu disse a ela que eu tinha diversas, né, como todos nós temos. Iniciamos o ano e queremos atingir coisas que deixamos do ano passado, dar continuidade a outras, né, e outras que surgem. Então, a gente fica sempre nessa ansiedade, né, de realizar. Então, eu tinha várias, mas eu estava dizendo a ela, devido a um diagnóstico que eu tive o mês passado, em dezembro, então eu disse a ela que o meu foco esse ano seria a saúde, cuidar dela e correr atrás da cura, e tanto físico como espiritual. Então, esse é o meu foco.
para este ano, é a saúde. E os demais vão acontecendo, as outras metas vão sendo atingidas também. E outra coisa, falando para as pessoas que querem perder peso, corram atrás do prejuízo que eu corri o ano passado e deu certo, viu? Porque eu era uma pessoa, assim, focada muito ao trabalho e sedentária, né? No sentido de me movimentar em termos de ginásio, em termos de caminhada. E eu coloquei o ano passado como meta, e no final do ano eu consegui, no mês de novembro, fazer a minha primeira maratona de caminhada, né? Ganhei medalha e tudo, então, para mim, assim, eu fiquei super feliz, porque eu passei o ano todo caminhando muito, fui aumentando gradativamente o processo, né? Porque a gente também, como é uma pessoa muito sedentária, a idade, tudo, e o peso também do corpo, tudo pesa. Então, eu fui gradativamente fazendo as minhas caminhadas, fui aumentando meu tempo, meu espaço, e assim, fiquei feliz com a minha meta, porque eu consegui, vamos dizer assim, em 1 hora, caminhar 12 quilômetros. Caminhando. Não, ainda não corro, viu? Mas assim, eu vou num passo bem acelerado e dá para em 1 hora eu consigo fazer 12 quilômetros. Comecei com 5, fui aumentando, e a minha, assim, hoje a minha meta foi 12, foi o máximo que eu consegui. Mas agora, no início do ano, vou fazer meus tratamentos e focar na saúde, que é o mais importante para poder voltar a fazer as caminhadas. Olha, eu estou começando a ficar animada aqui, viu? Faça, Ó, perde mesmo. a gente precisa, faz bem, né? É tudo na vida. Você está estimulando a minha vontade. É disciplina, é disciplina. E outra coisa, você tem aquele horário, se não der naquele horário, você troca o horário, vai no horário que você tem disponibilidade. No dia que não puder caminhar 30 minutos, caminhe 15. Agora, o caminhar não é aquele caminhar cheio de pacote, de bolsa, que aquilo ali não serve, viu? Tem que ser com uma roupa leve e fazer assim. É o foco, agora é o meu momento de caminhar. Porque aí a gente recebe essas energias. É muito bom, é gratificante. O Cirilo está falando que ele faz 13 quilômetros por hora, mas de bicicleta. Eu faço caminhando. Agora, Caminhando. foi um ano todo, viu, gente? Comecei 15 minutos, e aí foi devagarinho, muito tempo, para poder chegar a essa meta. E é assim Mas a agora, vida, né? A gente tem que persistir, né? Exatamente. Agora é cuidar da saúde, né? Diante do diagnóstico, cuidar da saúde, para poder voltar. Agora eu não parei não, viu? Independente disso, eu ainda continuo no ginásio e continuo caminhando. É bom, necessário. Exato. E outra coisa, eu tenho uma doutrina que é maravilhosa, esclarecedora, e que eu acho que, eu estava dizendo até a Rosana hoje, eu disse, ela conversando comigo, eu dizendo, Rosana, eu estou muito tranquila, eu não sei se você lembra disso. Lembro. Eu estou muito tranquila, entendeu? A gente se preocupa no primeiro momento, quando a gente recebe, assim, um diagnóstico, mas depois, a gente vai encontrando a paz em oração, né, em oração sempre, então as coisas vão se desenhando da forma que está ali no nosso planejamento, então não tem como se desesperar. E eu ainda agradeço a Deus ter uma doutrina que é consoladora, que é, assim, que nos explica tudo, né? De onde a gente vem, o que é que a gente faz, qual é a missão e para onde nós vamos. Então, assim, é tranquilidade. E, lógico, não vou abrir mão, mas a gente, assim, abrir mão de procurar a parte médica, né, na terra, tudo, mas a gente tem que conciliar os dois, o físico e o espírito. E é isso. Obrigada, viu, Mônica? Nosso abraço para você. Obrigada. Muito bom, muito bom. Agora, o Gustavo vai contar para vocês qual é a frase no meio da fala dele, que me chamou a atenção, que vai virar a palestra dele, tá, gente? Aí, Gustavo. Então, eu estou ouvindo todo mundo falar aqui, e é interessante, né, como esse mecanismo de um ano começar faz a gente revisitar um monte de buscas, de necessidades, de sonhos, de correções.
E, na verdade, é tudo uma fantasia, porque o tempo ele é uma coisa única, né? A gente divide em anos, em períodos de 365 dias, talvez porque realmente a gente precisa de entender que a gente encerra um ciclo e tem que começar um outro para poder focar nesse olhar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. E a Luciana, ela começou falando a questão do tempo, né? Eu acho que quando a gente vai ficando realmente mais maduro, e muitas fases já, né? Já se passaram, acho que a gente ainda está jovem para querer vivenciar muitas experiências, mas a gente começa a valorizar mais esse tempo, né? A gente quer construir uma realidade melhor e colocar significado, colocar essência. Então, eu estava falando para a Rosana, e eu acho que todo ano a gente faz isso, a gente cria projetos, sonhos, mas eu acho que o ponto maior é a gente se analisar. Falei para ela que eu estava querendo me analisar muito, e já estou fazendo isso, né? Desde o ano passado, desde o final do ano, porque eu quero fazer diferente as coisas esse ano. Eu quero pensar no que está dando certo e ampliar, mas eu quero pensar naquilo que talvez eu esteja, sabe, simplesmente seguindo, fazendo, agindo, mas sem muita convicção ou sem muito entendimento. Então, nesse pensamento, sabe, essa coisa de mergulhar em mim, me descobrir com profundidade, para eu conseguir, inclusive, mudar os meus padrões mentais. Porque, às vezes, a gente vira o ano, mas continua o mesmo, como muitas vezes a gente vira a reencarnação, a gente inicia uma nova possibilidade reencarnatória, mas vem a mesma pessoa, vem com a mesma forma de sentir, de agir, de se relacionar. Então, a gente faz reencontros, a gente vai tendo oportunidades, mas a gente não vai aproveitando aquilo, às vezes, tão bem. E isso a gente só descobre se analisando. Mas com verdade ali, com consciência, para a gente reconstruir. E é interessante que eu acho que a ciência já está começando também a nos permitir essa análise, esse pensamento, que décadas atrás a gente achava que o cérebro não se restabelece, não se restitui, né? O neurônio que você perdeu, que o envelhecimento do corpo fazia você perder, você não conseguia construir, né? Multiplicar novamente esse tecido tão nobre. E hoje a gente sabe que a coisa é diferente. Hoje é falado da neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do tecido neurológico, né? Se refazer, as conexões sinápticas se reconectarem em áreas que às vezes estão mais envelhecidas ou sofreram lesões. Se a gente parar para pensar isso, e essa neuroplasticidade, ela tem a ver com a liberação de neurotransmissores, tem a ver com otimismo, que tem a ver com mudança de pensamento, tem a ver com mudança de padrão, onde a gente quer fazer diferente, fazer melhor, onde a gente quer se conectar com um pensamento ali de otimismo mesmo, de propósito, né? Estar vivo é estar alimentando o tempo todo novas possibilidades e propósitos, inclusive sobre a dor, sobre as coisas que a gente queria que fossem de uma forma e não foram, né? Então, é alimentar a esperança, alimentar a fé, como foi falado aí, a Rosana colocou. E às vezes a gente só fala disso tudo, mas a gente não muda esse padrão sináptico, esse padrão neurológico, esse padrão vibracional. Então, é o que eu falei para a Rosana, assim, esse ano eu não vou fazer nada que eu não acredite, eu não vou me manter em coisas que eu acho que não tem sentido, mas que você vai empurrando. Eu quero significar o meu tempo por aqui. Espero que ele me dê algumas décadas ainda, ele, né? Nosso pai. Mas seja como for,
eu quero fazer as coisas que realmente que me tragam sentido, que me façam bem, que me conectem com Deus, com os valores espirituais, que me ajudem a resolver as minhas dores, a resolver as minhas desilusões, as minhas tristezas, transformando elas em propósito, né? E eu acho que é isso que a gente precisa lutar para fazer acontecer, porque isso eu acho que tem a ver com o que todo mundo falou aí, né? Eu quero melhorar minha saúde, eu quero, sei lá, perder peso, eu quero cuidar de mim, e nesse processo onde a gente primeiro cuida de si próprio, a gente começa também a aprender a cuidar de quem está ao redor, e talvez vá ampliando cada vez mais esse círculo, e possa cada vez mais, né, se conectar a mais pessoas e fazer algo melhor do seu existir, né? Então, o propósito é esse, né? O propósito é colocar mais sentido, mais significado em cada dia, em cada minuto, entender o tempo como algo que é provedor de bênçãos quando a gente faz essa conexão, essa busca de sentido. Na Gênese é colocado ali que o tempo é a sucessão dos fatos para o homem, né? Mas eu acho que para Deus, para um olhar espiritual, para a ciência, sobretudo, o tempo ele é uma dimensão, ele é a quarta dimensão, a dimensão espaço-tempo, que quando é vista com significado, a gente vê que ele é ilimitado, né? Então a gente começa dividindo ciclos, períodos, para tentar recomeçar, para tentar ressignificar, mas um dia talvez a gente vá realmente... todos esses projetos, eles não vão ser mais de um ano para o outro, eles vão ser de dia para dia, de momento para momento, e assim a gente vai construindo vida, né? Acho que é isso, Rosana. Gustavo, a minha internet caiu. Eu não sei se você falou a frase, que vai ser o título da sua palestra. Uma frase que você queria ter... Peraí, deixa eu procurar ela aqui, eu não anotei no... É para mim, por mim e para todos. Ah, é isso aí, né? Ficou bem poético, né? Para mim, para mim e para todos. em mim, para mim e para todos. Porque tem que começar na gente, né? Mas na gente não com egoísmo, não com individualismo, não com, e daí com apego material, com querer só no mundo, né? Tem que começar na gente, mas a começar a expandir nosso entendimento, a nossa consciência. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, é por isso que semana que vem nós começamos os estudos de terça e sexta, então o pessoal que participa, fiquem atentos. Mas eu acho que é por isso que a gente está participando de tudo aquilo que nos chama a buscar nossa espiritualidade, né? Porque se a gente ficar só no mundo, fica vazio, fica sem sentido e morre. Como o corpo um dia vai partir, vai cumprir, vamos dizer assim, finalizar a sua função para o espírito. Se a gente vive para o mundo, um dia talvez a gente perca a vontade de viver no mundo, porque fica sem graça, fica limitado. Mas quando a gente constrói isso para o espírito, não tem limite, né? E talvez até essa nossa passagem no tempo de Deus vire uma empolgação, né? Da gente pensar, se eu construir bem aqui, se eu me preparar para essa viagem, que é a desencarnação, talvez isso vá ser uma coisa muito especial. Talvez a gente enxergue com outros olhos, né? E isso vai ser bom. Então é isso. Obrigada, Gustavo. Obrigado Ô, Maurício, você quer falar alguma coisa, umas suas considerações? Cadê o Maurício? Oi. Aí, meu amigo. Estou pegando ele de supetão, tá, gente? Eu estou gostando muito dos comentários e eu me identifiquei muito com o que o Luiz Gustavo falou. Primeiro porque a gente vê que nesse marco de tempo humano, que é a virada do ano e o começo do outro, né? A gente costuma fazer as reflexões que são recomendadas por Santo Agostinho, né? O ideal seria que fosse todos os dias, né? Pela lição dele. Mas geralmente no final do ano
ou até mesmo nas datas do nosso aniversário, a gente costuma fazer essa reflexão, como eu estou indo, né? E às vezes a vida toma uma toada que chega a ser sufocante, parece que a gente liga um piloto automático e filhos, por exemplo, eu tenho meus pais de novo morando comigo com 80 e 90 anos em home care, então em casa é enfermeiro, médico, fisioterapeuta. O centro toma um tempo muito grande, aqui é uma única casa espírita de Santa Branca, e a gente tem um compromisso muito grande, né, com eles, como eu disse, filho, trabalho, lado profissional. Então a gente segue como se fosse num piloto automático. E nesse final do ano eu pensei muito como o Luiz Gustavo falou, eu queria ter mais força, um pouco mais de consciência, né? Para que as coisas tenham significado, elas não sejam também essa loucura que é a vida de tocar, que a gente vai tocando, né? Eu sei que a vida é um desafio muito grande, ela é uma luta, né? Todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, então a gente pede... Eu tenho... todo ano eu ainda uso agenda de papel, né? Eu sou dos antigos ainda. E há décadas eu escrevo na primeira página aquela canção do Tamoio, sabe? Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar e a vida é combate. Que os fracos abate, que os fortes e os bravos só podem exaltar, né? Para dar uma animada. Então eu vou sempre no comecinho, mas é lógico, a gente tem todo o auxílio da espiritualidade, né? A preocupação, eu vejo aí o pessoal, a preocupação com a saúde é sempre muito válida, a gente precisa estar bem para poder ajudar os outros, né? Mas se eu pudesse desejar alguma coisa para mim e para todos, seria uma vida de maior consciência e significado, como o Luiz Gustavo falou, né? Para chegar do lado de lá e falar assim, nossa, falar para o nosso mentor como eu fui, né? Fui bem, né? É lógico que a gente sempre acha que pode ter feito mais e melhor, né? Por isso, o ideal é que a gente tenha mais consciência nos nossos atos. Muito bom, obrigado, Maurício. Roque, quer falar um pouquinho para nós, suas considerações? Já vou chegar no centro, tá, Guilherme? Está chegando aí, está chegando em Taubaté de novo. Né, eu caí meio de paraquedas, cheguei atrasado. O que você está fazendo com o pessoal aí? Estou fazendo o povo falar. Qual é a sua meta? Eu não gosto de falar muito, Uma não, só. viu? Não, tem que ser curtinho mesmo. Aí, tem o Zé Cirilo aí. Eu não gosto de falar muito, não, mas o que você quer perguntar? Não, qual é o seu objetivo, assim, que você tem em mente, de primeira mão para 2026? O meu objetivo para 2026 é o que eu já trago há muito tempo, que é continuar por aqui, né? Porque como a gente entra na doutrina e a gente começa a estudar, a gente percebe que, ainda mais eu que sou fã de Sócrates, né? E que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que nada sabe. E quanto mais a gente vasculha, mais a gente percebe que a gente tem muita coisa para consertar, para arrumar. Então, quando a gente consegue fazer essa viagem para dentro, que é a coisa mais difícil que existe, porque a pandemia que nós vivenciamos, que ainda lembramos com muita mágoa dela, ela é um fenômeno que é justamente para fazer com que a gente olhe para dentro, porque eu não vou conseguir modificar esse mundo que está do lado de fora se eu não modificar o mundo que está dentro, né? Tales de Mileto, ele falava muito assim, que não adianta eu procurar do lado de fora aquilo que eu não encontro dentro, né? Eu só vou encontrar do lado de fora aquilo que eu já tenho dentro de mim. Então, eu só vou conseguir perceber que um pássaro cantando é belo se eu já tiver isso interiorizado dentro de mim. Então, a felicidade, quando Jesus fala que não é desse mundo, porque não é desse mundo exterior, mas é do mundo interior. Então, enquanto eu não conseguir cultivar esse mundo que tem aqui dentro, eu não vou conseguir transbordar alegria e felicidade para o lado de fora. Então, é muito importante isso.
Só que é uma coisa muito difícil, né? Porque, como diz o doutor Inácio, a gente tem uma grande quantidade de personas dentro de nós, e a maioria delas não são coisas muito boas. E a gente procura manter lá, sempre escondidinho no fundo do porão. E é justamente essas pessoas que a gente tem que trazer à tona para que a gente possa trabalhar, né? Então, essa é a ideia que a irmã se nos traz de reforma íntima. É eu fazer as pazes com todas essas pessoas, porque eu tenho que perceber o que elas realmente são, para que eu possa ajudá-las. E à medida que eu vou ajudando a cada uma delas, eu estou me ajudando. E quando eu consigo me ajudar, aí sim eu estou pronto para ajudar os outros. Muito bom. Todo mundo aqui está tendo a mesma fala, né? Do autoconhecimento. E como nós estamos encarnados, a gente precisa cuidar do corpo físico também. Então, Sim. ótimo. Né, Guilherme? Foi muito bom aqui o nosso bate-papo, essa roda de conversa. Que delícia ouvir vocês, viu? Gostaria de chamar todo mundo, mas o tempo não dá. Mas muito feliz mesmo. Estou com saudade de ouvir vocês, assim, mais, né? Refletindo aí sobre algum ponto de vista que a gente colocou. Muito bom mesmo. O que você achou, Guilherme? Achei ótimo, porque é uma grande terapêutica, e a busca ela é necessária, e nós estamos sempre em estado de mudança constante, então é muito natural que nós buscamos. O ponto é quando a gente começa a procrastinar as mudanças, e muitas vezes um processo até ilusório, como um auto-engano. Tenho certeza que não é o caso de ninguém aqui. Mas normalmente no final do ano a gente para fazer promessas, refletir sobre o ano que passou e prometer o próximo ano. É como um ciclo, como o Gustavo colocou. Ou é um ciclo de 365 dias, outro de 24 horas. Cada qual faz a sua reforma, mas deveria ser, como a Maurício colocou, né, uma fala de Santo Agostinho, era ideal que fizesse as reflexões diárias, analisando as propostas de mudança, aquilo que pode ser mudado, aquilo que deve ser mantido. Então, nós estamos em processo de mudança constante. Heráclito já dizia que a gente não consegue entrar no mesmo rio 2 vezes na mesma vida. Porque quando você entra pela primeira vez e volta depois pela segunda, as águas não são mais a mesma e nem você é os mesmos. Houve mudança constante. Agora, quando a gente fica procrastinando a mudança, vai se acumulando e vai aumentando a cobrança em si mesmo. E quando a gente entra nessa proposta ilusória de mudança, a gente chega no final do ano, e a gente também, em uma certa forma de uma cultura, e a gente fala assim, hoje eu preciso comer lentilha no primeiro dia do ano. Eu não sei para que serve isso, você sabe para que serve comer lentilha? O outro vai usar amarelo, que amarelo acho que é para trazer dinheiro. O outro é para vermelho, outro é para branco, outro pula 7 ondinhas. Então, muitas vezes, nesse campo, nós estamos repetindo as mesmas coisas. Mas, muitas vezes, a gente tem dificuldade de buscar aquilo que realmente a gente deseja, como o Gustavo colocou. E, muitas vezes, precisa um pouco de coragem. Porque a coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar os próprios medos. E, muitas vezes, os medos ficam escondidos. Como o Roque colocou as várias personas dentro de nós, e muitas vezes a gente tem que entrar no fundo da consciência, aquele quartinho da consciência, e mexer lá. Né? Quando a gente não mexe, vai procrastinando, isso vai aumentando a cobrança em si mesmo, que é muito natural a cobrança. O próprio apóstolo Paulo tinha uma fala muito interessante, quando ele dizia assim, Senhor, por que o bem que quero fazer não consigo, e o mal que não mais quero continuo fazendo? Mostra na sua fala uma luta constante consigo mesmo. Então, nós estamos aí descobrindo nós, um processo de autoconhecimento que nessa encarnação a gente não vai se conhecer. É um processo muito lento a evolução. Como dizia Cecília Meirelles, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Olha que gostoso. O melhor de mim é aquilo
que eu ainda não sei. E quando eu começo a me conhecer, eu começo a ter um olhar diferente sobre a vida. Eu começo a entender que o melhor momento da minha vida não está amanhã e nem depois. O melhor momento da vida é agora. Então eu preciso, mesmo com os desafios, aprender a viver o momento atual. Que talvez seja isso que o professor Cláudio Barros Filho tomou como conceito de felicidade, que é um conceito que eu gosto muito. A felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. A felicidade é um momento que eu gostaria que não acabasse. Ele pode ser agora. Como a Mônica colocou, é caminhando, sentindo prazer. Deixar de comer é um pouco difícil, Mônica. Minha querida, como é difícil. E eu tenho dificuldade para isso, sabe, Mônica? Eu acho que tem um obsessor, principalmente quando eu vou na padaria. Porque a nutricionista falou assim que não é bom comer pão. Mas se eu deixar de comer pão, eu perco o encanto pela vida. Olha que coisa. É um desafio muito grande, né? Então, a gente precisa equilibrar todo esse processo. A questão 909 do Livro dos Espíritos, eu acho que é mais um puxão de orelha. Ela diz assim, o homem poderia modificar suas tendências inferiores através do seu esforço? Olha a pergunta. A gente pode superar essas tendências inferiores pelo esforço? O Espírito responde, sim, claro. E fala assim, e muitas vezes por fracos esforços. É como se ele falasse assim, não é muito que você precisa fazer. É só você entrar na padaria e não olhar para o pão, meu Deus do céu. Compra o pão para o vizinho, não compra para você. Mas daí ele continua. E muitas vezes por fracos esforços. Agora puxou de orelha. Puxou de orelha. É a vontade que lhe falta. Olha que interessante. É a vontade. Ele termina a frase com uma pergunta. Quem de vós tem vontade de se esforçar? Aí é uma pergunta que se faz. E se não chega no final da vida, a gente fica pensando por quê. Se eu pudesse voltar atrás. Se esse assim machuca. O que aconteceu com Cecília Meirelles. E ela conversa com ela e coloca em poema diante do espelho, se olhando. As rugas que não percebiam. As rugas que marcavam cada etapa da sua vida que não foi vivida, que de uma forma mecanizada não percebeu as coisas que estavam do lado. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim calmo, assim triste e assim mago. Eu não tinha esses olhos tão vazios e nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. E nem me dei conta da mudança. Que seria tão simples, tão fácil e tão certa. E ela se reflete falando para si mesma, em que espelho ficou refletida a minha face? Não me conheço. Porque quando eu começo a perceber que mesmo com os desafios enfrentados, como a Mônica lhe colocou, agora eu vou enfrentar um novo caminho. Depois do diagnóstico que recebi. Mas não é o diagnóstico que empreende a minha vida, sou eu que faço o empreendimento dela. E o desafio serve para trazer mudança. Ela não vem para punição. Isso não é qualquer um que diz. Foi um Espírito Cristo que veio até nós, trazendo um novo olhar e uma nova esperança. Porque o que nos move é um propósito. E a gente não pode perder esse propósito. É isso que nos move. É isso que nos mantém vivos, ativos e enfrentando. Que algumas vezes não vai dar para resolver na hora. Mas vai dar para enfrentar.
vai se preparar. Como dizia André Luiz, vai melhorando tudo dentro de você e tudo vai melhorando ao redor dos seus passos. Então, como Alcione, no livro Renúncia, perder a esperança é o maior de todos os males. É um malefício trazido para mim mesmo. E quando Samuel colocou que muitas vezes eu me cobro aquela bendita agendinha que caiu o café, que talvez pagou algumas frases, mas elas continuam na consciência. E talvez eu quero buscar paz. É o que todos nós vamos buscar. Talvez eu me confunda paz e felicidade, porque isso não é o tempo todo, mas é aquele momento que eu vivo a minha experiência. Emmanuel vai dizer que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Então, como Gustavo colocou na frase dele, não é o desejo do outro, é o meu. É fazer o meu melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condição para fazer ainda melhor. É me fazer o meu melhor. Não é o possível, é o melhor. Então, quando a gente começa a entender que eu preciso ter um pouco mais de vontade, eu começo a ampliar a minha visão. Tudo fica um pouco mais diferente. E a vida passa rápido. Mário Quintana dizia, já no final da vida, sobre valores. Porque talvez os valores de hoje não sejam os mesmos de ontem. Houve mudanças. Ele dizia, sinto fome de coisas sólidas, mas eu tenho ânsia de viver apenas as essenciais. Então agora você define o que é essencial para a sua vida. E você pode eternizar cada momento. Eu vou encerrar também com Mário Quintana. Quando ele vai dizer, não procrastina mais. Não precisa de muita coisa para você viver e eternizar a tua vida agora. Viver a experiência com Jesus é viver a experiência do agora. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Passou logo agora para nós. Quando se vê, terminou um ano. Foi ontem. Quando se vê, passaram 50 anos. Eu passei. Fiz 51. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Agora é tarde demais para ser reprovado. Mas se me fosse dado mais um dia, eu não mais olharia o relógio. Eu seguiria sempre em frente. Ia jogando a casca inútil e dourada das horas. Eu seguraria agora o meu amor e diria o quanto eu te amo, porque sempre tem muito mais por fazer. Então, não deixe de fazer aquilo que gosta, por medo de ser feliz ou por falta de tempo. Porque a única falta que você vai sentir desse tempo é que ele nunca mais volta. E assim como eu espero que todos guardem esse tempo em que nós estamos aqui agora, falando do Evangelho, falando de propósito e falando da vida. Porque a vida é digna para sermos felizes. Muita paz para todos. Assim seja. Ai, agradecer a Deus, né, nosso Pai, os amigos espirituais que preparam esse encontro. Sabe, Roque? Foi a pandemia que nos reuniu aqui, tá? E trouxe para a gente uma tecnologia. Então, mesmo que tenha coisas tão doloridas, né, que a pandemia nos trouxe, mas deu essa oportunidade para nós. A Alice levantou a mão, Alice? Não? Essa quis bater palma, tá bom. Obrigada. Então, agradecer muito mesmo, que a espiritualidade está, olha, de quase 4 anos, ela inspira, né, toda semana, temáticas diferentes, estratégia diferente, e nós vamos reunindo aqui para conversar um pouco e para nos alimentar.
ouvindo cada um de vocês, vai, assim, enriquecendo o nosso coração e vai realmente, de fato, consolando. A Juliana não conseguiu falar, porque ela está com umas questões ali, mas ela deixou um beijo para todo mundo, e numa próxima ela vai falar. A Brasília quer falar. Pode falar, Brasília. Posso falar rapidinho? É para Pode. Alice. Alice, você é de Cachoeira, né? A gente está precisando de trabalho voluntário lá no asilo. Quem é No Alice? Alice não, ela está nos Estados Unidos. É Alice? Não, eu estou nos Estados Unidos. Ah, não, então quem foi que falou lá de Cachoeira? A Fátima, mas a Fátima já é lá da União. Ela trabalha lá na União já. Mas ela trabalha. Então, nós lá, essa semana, até a gente está precisando de ajuda lá no asilo. Então, é isso mesmo, a gente se ocupando, a cabeça melhora, né? Ai, com certeza, ajuda muito. Então, tá bom. Né? A nossa cura é a cura do outro, né, Brasília? Verdade. E é bacana, porque aqui, a maioria aqui, né, professa a doutrina espírita, mas todos nós somos cristãos, então todos nós podemos servir, trabalhar, né? E ao mesmo tempo a gente vai recebendo tanto, é tão bom, né? Que a gente está aqui, vai se aquecendo. Agora aí chegando o Maurício para somar conosco, olha que bacana, a gente fica muito feliz com isso. Olha, eu vou pedir para o Cirilo, porque eu vou pedir para você também, para fazer a prece. Todo mundo tem que trabalhar um pouquinho, né, Guilherme? Eu sei que o Guilherme fez uma poesia, deixou assim o ambiente, já preparou o ambiente, ele deu a bola para você, agora você faz o gol, tá bom? Que responsabilidade, hein? Fazer um gol com uma bola recebida do Guilherme. Ai, meu Jesus! Então, eu convido todos a fazer aquela reflexão gostosa que começa não no fechar dos olhos, mas no trazer para dentro de si, através de uma imagem, o Senhor Jesus. Ah, como é gostoso estar junto com o Senhor Jesus. A gente pode sentir aquela brisa refrescante que balança o melhor do que temos dentro de nós. Que balança aquilo que a gente tem por desejo, como tem o verdadeiro cristão, que é o de melhorar as nossas inclinações. Estar junto do Senhor Jesus pode ser uma prática diária, mensal, anual, não importa. Estar junto do Senhor Jesus é aquele momento em que nós damos aquela paradinha, seja quando acordamos, seja quando estamos caminhando, seja num momento de tristeza, seja num momento de pedir forças, seja no final da tarde, no final da noite, quando nós paramos e fazemos uma oração como a do Pai Nosso. Ou aquela oração simples que diz apenas: obrigada, meu Pai. Quando a gente consegue doar algo de dentro da gente para o outro, e nós dizemos: obrigada, meu Pai. Quando a gente está ao lado do Senhor Jesus, nós também sorrimos. Porque Ele é o sorriso personificado em pessoa. E é aquele sorriso sereno, é aquele sorriso que nos abraça, que nos envolve, que injeta em nós
uma energia imensa. E aí, a gente agradece. Como é bom estar do lado do Senhor Jesus. A gente agradece a equipe espiritual que nos acompanha nesta encarnação. Nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que diuturnamente está conosco. Oramos, sorrimos, agradecemos. Que essas três ações possam estar cada vez mais e mais dentro de nós, dentro de mim. Feliz Ano Novo, meus queridos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe a todos. Que o Senhor Jesus faça parte da nossa caminhada. E que nós estejamos mais e mais fortalecidos na crença em Deus e na fé no futuro. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim Muita seja. paz, muita luz. E Boa até noite. semana que vem. Pode abrir o microfone e dar tchau, pessoal. Tchau, Maurício. Tchau. Prazer. Boa noite. Boa noite. Até Dona Maria. Semana que vem. Ô, amiga. Tchau, Beijo. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite, Ju. boa noite, Rita. Boa noite, Helenice. Boa noite. Boa noite.